Olá! Há pelo menos 22 anos, a reforma política vem sendo discutida no Congresso Nacional. Agora, iniciativas na Câmara e no Senado visam acabar com as coligações nas eleições proporcionais e ressuscitar a cláusula de barreira declarada inconstitucional pelo STF em 2006. No Expressão Nacional de hoje, a gente discute a tão aguardada reforma política e suas principais propostas. Também vamos desmistificar algumas questões. O grande número de partidos no Brasil atrapalharia a governabilidade? O que estaria por trás da cláusula de barreira? As coligações são prejudiciais à democracia? Para debater o assunto, eu recebo o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, os cientistas políticos Márcio Coimbra, do IBMEC, e também o cientista político Creomar de Souza, da Universidade Católica de Brasília, e o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Eu começo então com o deputado Henrique Fontana. Deputado, o senhor já foi relator de uma reforma política aqui na Câmara, e essa reforma política, ela contém algumas propostas que estão sendo discutidas tanto na Câmara como no Senado, como a proibição de coligações, uma versão diferente da cláusula de barreira, um tipo diferente de financiamento e também uma mudança no sistema eleitoral, transformando a lista aberta em lista fechada. Qual seria a garantia de que dessa vez a reforma política chegaria até o plenário e seria votada? Bom, primeiro cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar os professores Márcio e Creomar e o meu colega deputado Esperidião Amin e a ti também, Aline. Eu fui relator e me dedico a este tema há muitos anos e fui relator durante um período de quase 2 anos desta matéria. Eu entendo que o parlamento brasileiro ele é extremamente conservador quanto ao sistema político. Ele, por maioria, não quer mudar o sistema político. Ele se sente, por maioria, protegido dentro desse sistema político. Por exemplo, o pilar mais importante que eu defendi durante o meu período de relatoria, e uma parte dele, felizmente, hoje é realidade por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, é a proibição de todo e qualquer financiamento de empresas para as eleições. Eu acho que isso não traz nenhuma vantagem para a democracia. Empresa financiando eleições cria um caldo de cultura extremamente favorável à corrupção, como a gente vê em diversos casos de corrupção que estão sendo investigados. E segundo, incentiva um processo democrático caro, né, onde o fator do poder econômico ele decide mais eleições do que as ideias, projetos, história de vida dos candidatos. Então este é um tema. Eu, por exemplo, hoje continuo trabalhando na comissão que faço parte, junto com o deputado Esperidião Amin, para que o abuso do poder econômico que foi coibido de parte das empresas, ele seja também coibido de parte das pessoas físicas. Porque nós ficamos ainda com um sistema de financiamento extremamente equivocado. Por quê? Porque hoje não há limite para o próprio candidato colocar dinheiro na eleição. Então um candidato muito rico, nós tivemos exemplo, por exemplo, o candidato Dória, que foi candidato a prefeito de São Paulo, pode colocar 5 milhões de recursos do seu próprio dinheiro na eleição. E a ideia da igualdade entre candidatos, da paridade entre aqueles que disputam, ela é essencial na democracia. Sobre a cláusula de barreira, e nós vamos rodar aqui, porque são muitos assuntos para falar, eu sou contra qualquer tipo de cláusula de barreira. Eu acho que nós temos que terminar com a coligação na eleição proporcional. Os partidos que não conseguirem compor uma chapa, apresentar um volume de candidatos representativo e que a sociedade diga, na soma dos votos desses candidatos do partido A na cidade de Porto Alegre, que é a minha cidade, ele não constituiu legenda para eleger um vereador, ele não deve ter vereador nenhum na Câmara. Então a coligação proporcional eu coloquei no meu relatório e sou contrário a que ela continue, porque é aquela história, o eleitor vota num e elege outro que tem ideia totalmente diferente daquela que ele gostaria. Agora, a cláusula de barreira eu acho que é uma medida autoritária. É uma ideia, vamos dizer assim, de partidos muito grandes que querem sufocar partidos programáticos, porque existem partidos menores no Brasil, do ponto de vista de volume de deputados eleitos, mas que têm muita consistência política.
Então, e esses partidos disputam sem coligações, né? Um exemplo é o PSOL. O PSOL elegeu X deputados sem coligações, e eu não acho que seja bom para a democracia brasileira extinguir a participação de um partido como o PSOL. Então, diminuir o número de partidos, sim, é positivo, mas a ferramenta para fazer isto democraticamente é terminar com a coligação nas eleições proporcionais, na minha avaliação. Deputado Esperidião Amin, dentro dessas propostas que Câmara e Senado discutem agora de reforma política, que a gente mencionou na abertura do programa, que propostas o senhor elencaria como essenciais para responder principalmente à população nesse momento de crise política? Em primeiro lugar, minha saudação a você, aos nossos companheiros de jornada e aos telespectadores. E seguindo na linha de raciocínio que você colocou e o deputado Henrique Fontana iniciou, eu diria, sobre financiamento, eu acho que nós tivemos um progresso com a proibição do financiamento por empresas, especialmente na forma como a lei permitia, que uma empresa podia financiar vários partidos, ou seja, podia fazer uma loteria cheia para si própria, com todos aqueles inconvenientes da contrapartida, como está, de forma sobeja, demonstrado. Então tivemos um progresso, acho que cabe uma avaliação e vamos adiante. A proliferação de partidos não teria nada de inconveniente se fossem apenas ideias, mas nem são ideias e são patrocinados por dinheiro público. Foi a justiça brasileira que ligou essa máquina, ao permitir a portabilidade do mandato, a portabilidade do fundo partidário, ao destinar para uma legenda que surja, fundo partidário com dinheiro público, seu, nosso. Então essa indústria, que já produziu 35 partidos políticos e tem mais 30 na linha de produção, sujeito a serem criados, como alguns que já foram criados, para acrescentar esses 35 e aos 28 que já existem na Câmara dos Deputados. A ignição dessa máquina foi o dinheiro público, foi o interesse mais mesquinho. Por isso eu acho que a prioridade, não para aperfeiçoar o sistema, porque ninguém vai mudar o sistema. Todas as pesquisas mostram que ninguém faz mais do que 40% para sistema algum, exceto o atual, que também não é majoritário, mas é o maior. Todas as pesquisas mostram isso. Então, para reduzir as causas sistêmicas da corrupção, é reduzir o número de partidos. Repito, por quê? Porque eles são fruto de uma perversão. Eles não nasceram de ideias, de propostas, salvo exceções honrosas, que eu subscrevo junto com o deputado Henrique Fontana. Portanto, eu sou a favor da cláusula de desempenho, como existe na Alemanha, e não é autoritário, me perdoa, deputado Henrique Fontana, que naturalmente vai poder ripostar, e também sou a favor da proibição das coligações. E reconheço que, tendo uma das duas, nós já conseguiremos um bom êxito. Mas eu acho que a cláusula de barreira, agora a cláusula de desempenho, tem um fator positivo. É que ela permite que aquele partido que não conseguiu o percentual nacional possa constituir uma federação. Então tem um aspecto positivo para este partido que conseguiu num estado um desempenho extraordinário e no outro um desempenho bizarro. Então, para compensar isso, eu sou a favor da federação que funcione por 4 anos, ou seja, desde a convenção de uma eleição até a convenção da eleição as coligações daqui a 4 anos. Então, creio que até a cláusula de desempenho deixa de ser autoritária quando se considera que ela pode representar a possibilidade da existência de uma legenda autêntica que possa se anexar, não anexar, mas possa se consorciar. É um casamento por 4 anos com outra legenda que não lhe seja antípoda. Então eu acho que isso, se nós conseguimos cláusula de desempenho e ou proibição de coligação nas proporcionais e a manutenção de um sistema de financiamento que nos aproxime, não da igualdade, mas de uma equivalência,
já que a limitação para a despesa já existe, a limitação de despesa está um pouco alta, mas nós já tivemos agora em 2016, em relação a 2012, um decréscimo substancial de dinheiro despendido, ou pelo menos declarado como despendido, na eleição. Já tivemos um progresso na parte de financiamento. Eu fico com as duas questões. Cláusula de desempenho, confederação e proibição na coligação nas proporcionais. Estas duas últimas, ou três últimas, como base para reduzir a corrupção sistêmica que o atual modelo induz. Agora eu vou perguntar aos cientistas políticos, no caso da cláusula de barreira, em 2006 o STF já havia considerado a cláusula... Que foi votado por lei simples. Sim, mas o meu ponto, deputado, é que em 2006 havia uma versão da cláusula de barreira que era exatamente uma barreira para o partido ter representação parlamentar. A nova versão da cláusula de barreira, na minha visão, coloca no parlamento uma casta de partidos, porque existe o partido com todos os direitos e aquele partido que não vai ter direito, por exemplo, à liderança, não vai ter direito a se candidatar a um cargo na mesa diretora. Há essa divisão na visão dos senhores? Bom, eu creio que, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os deputados, com o Márcio, com você, Aline, e com todos que nos assistem em casa. Eu creio que um elemento fundamental para nós iniciarmos uma reflexão sobre reforma política é entender qual é a relação do eleitor com o sistema político. E nesse aspecto em específico, eu creio que a Federação Brasileira como um todo tem falhado em dois elementos. O primeiro é o próprio fato de que, em termos claros, a grande parte do eleitorado não sabe como o sistema funciona. E isso gera efeitos como, por exemplo, aquilo que eu posso chamar de tiro no escuro. Você marca o voto no seu vizinho, que é aquela boa pessoa que ajuda a velhinha a atravessar a rua, e você atira em um outro fulano, né? E você não sabe. E isso, em determinado sentido, é alimentado pela própria dinâmica do sistema. A questão do financiamento, todos esses elementos. De outro lado, há um componente que é fundamental, que é qual o tipo de mudança queremos. E nesse aspecto, talvez, na atual conjuntura, fomentado pela crise, nós possamos cometer o risco de criarmos um modelo de transição ou um modelo novo político que possa gerar o quê? Diferenciações, que é aquilo que nós não desejamos. Obviamente que há diferenciações naturais entre os seres, né? Assim, não dá para a gente partir de um princípio de construções idealísticas nas quais nós seremos todos formatados de maneira igual. Mas quando nós falamos de representação, é importante ter em mente que o papel do representante e o diálogo dele com o cidadão é fundamental. E nesse atual momento, tanto o sistema que possuímos hoje, do ponto de vista da representação política per si, como do diálogo construído, ainda não estão próximos. Né? E quando a gente vai pensar no futuro, e nesses pontos que você muito bem levantou, dois elementos em termos de literatura política chamam muito a atenção em termos de preocupação. O primeiro é, nós devemos abandonar a ideia de que haverá uma mudança drástica em sistema. Porque mesmo quando nós nos reportamos à literatura, Schumpeter, Down e outros teóricos democráticos, o que nós percebemos é que há pequenas alterações no sentido de ajustar a vontade daqueles que têm o poder com a vontade dos cidadãos que emprestam poder a eles. Né? E de um segundo lado, nós temos que tomar muito cuidado com um tipo de desenho. Por exemplo, como nós escolheremos esses indivíduos na lista e quais serão efetivamente as capacidades desses indivíduos uma vez que estejam empoderados. E nesse sentido, eu creio que vale a pena prestar muita atenção em como esse sistema está sendo montado. E nesse aspecto eu concordo com a fala dos deputados quando se pontua aqui, se nós conseguirmos um dos dois pontos principais elencados, já é um avanço muito grande. Porque nesse sentido nós temos o quê? Um sistema que é herdado da transição para a democracia que nunca foi sofisticado. E aí, nesse sentido, o Congresso precisa definir para onde vai, mas vai ter que escutar a população para decidir como nós chegamos lá. Márcio Coimbra, caso seja difícil aprovar a proibição das coligações nas eleições proporcionais, como já foi no passado, fechando a lista já não resolveria o problema? Porque aí os votos já não migrariam de um partido para o outro, não existiria mais aquela salada de votos dentro da coligação. Aline, obrigado pelo convite. Está aqui com o Creomar, deputado Esperidião, deputado Henrique. Eu prefiro não falar no que é possível. A política é a arte do possível. Mas se nós formos escutar as ruas,
nós vamos ver que as ruas não estão falando do possível. As ruas estão falando do necessário, estão falando da mudança. E se a política não escutar as ruas, ela será atropelada pelas ruas, né? Eu costumo dizer que essa revoada de outsiders é uma revolta da população com o establishment. E a Lava Jato só catapulta isso ainda mais, todo esse sentimento da população que não se sente mais representada. Então, nós vivemos uma crise do sistema de representação. Esse é o principal ponto. E nós estamos tentando aqui achar soluções possíveis para a crise do sistema de representação. Nós vivemos a falência de um sistema podre, que é o sistema de presidencialismo de coalizão. Um presidencialismo de coalizão que gerou 2 impeachments, desde 1989, quando nós tivemos a primeira eleição direta, no qual o deputado Esperidião Amin foi candidato. Não, foi candidato em 94. 94. Eu quase fui candidato. Exato. Então, Aline, o que a gente vê é uma crise desse sistema de representação e nós vemos isso na falta de funcionamento do parlamento junto com o poder executivo. E nós precisamos achar soluções para isso antes que as ruas atropelem o sistema político. Nós estamos no limite da paciência da população, digamos assim. Os políticos, e aqui não me refiro a esses 2 políticos a quem eu admiro muito, né? E que são realmente políticos com P maiúsculo, são pessoas que entendem muito bem o que a gente está passando. Mas a maioria dos políticos preferiu virar as costas para as ruas, e as ruas estão falando, né? Nós podemos falar sobre o fim das coligações proporcionais, é algo que já ajuda. A gente pode falar do fim do fundo partidário. Porque o que aconteceu? A gente tirou o financiamento empresarial, mas nós vemos um aumento exorbitante do fundo partidário. Ou seja, é dinheiro público que está sendo colocado aí. E o povo quer financiar tudo isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? E os custos das campanhas? Eu acho que isso é o ponto que nós precisamos atacar. Como é que nós atacamos o custo das campanhas? Sinceramente, eu trabalhei tanto na Europa quanto nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. E eu conheci muito bem 2 sistemas. O sistema em lista fechada, que você vê em alguns países europeus, e o sistema distrital. Tem o distrital puro e o distrital misto, mas eu me refiro ao distrital. O distrital, ele joga o custo da campanha muito no chão. Porque o deputado está próximo do eleitor. Exato. As pessoas podem cobrar do deputado que representa aquela região, aquele bairro, se a gente estiver falando de São Paulo, porque em São Paulo você vai ter deputados por bairros, por exemplo, né? Você vai ter uma circunscrição muito menor, o custo do voto vai cair, e um deputado, como por exemplo o deputado Henrique Fontana, que faz hoje campanha em praticamente 500 municípios, são praticamente 500 municípios no Rio Grande do Sul, ele vai fazer campanha em 2, 3 municípios ou em 1 município. O custo da campanha vai cair exorbitantemente. E nós vamos trazer o deputado muito mais próximo do eleitor. E o eleitor vai poder cobrar quem é o seu deputado e quais são as posições dele. Esse é o sistema que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Inglaterra, né? E também nós temos o sistema em lista, que também pode baratear muito as campanhas. Mas eu acho que para um país de dimensões continentais como o Brasil, o sistema distrital puro, ele funcionaria e resolveria muitos de todos esses problemas. Problemas de fim de coligação nas proporcionais, fundo partidário, todos os outros problemas que a gente resolve adotando um sistema distrital. Deputados Henrique e Esperidião Amin, a gente tem condições de recuperar o protagonismo do Congresso Nacional aprovando a reforma política? Porque, afinal de contas, a iniciativa de se vetar o financiamento privado nas eleições foi do Supremo Tribunal Federal. O Congresso agora pode reaver esse protagonismo?
Bom, eu não acredito, Aline. A tua pergunta me faz abrir, eu gostaria até de também debater um pouco dos sistemas, mas a tua pergunta ela é muito precisa. Nós estamos vivendo uma crise institucional no nosso país. E esta crise não vai ser superada por este Congresso. Independente da opinião de cada um, até hoje isto perdurará durante muitos anos. Alguns chamarão o que ocorreu há 6 meses atrás de um golpe de caráter parlamentar, como é o meu caso. Outros chamarão de um impeachment, mas o fato é que o país, quando derrubou um pilar central da democracia, cassando o mandato direto, que foi escolhido por voto direto da população, ele desarranjou o sistema institucional democrático. Então hoje nós estamos vendo o Supremo extremamente desgastado. O Supremo manteve num acordo político que é acordo que, no limite, tu pode fazer dentro de um parlamento. Mas quando o Supremo Tribunal Federal costura um acordo para manter Renan Calheiros na presidência do Senado, isso mostra a gravidade do que nós estamos vivendo. Então, sendo objetivo com a tua pergunta, eu defendo que a maneira de repactuar o Brasil, e quando as pessoas vão às ruas e dizem não me representam, eu não posso me filiar ao sindicato dos defensores do atual parlamento. O atual parlamento está desgastado porque fez muita coisa errada. O parlamento é fundamental numa democracia. Aliás, quando as pessoas dizem não nos representam, nós temos que correr para refazer um sistema onde as pessoas se sintam representadas. Senão é o caos. E eu defendo 2 medidas que considero abrem o caminho para repactuar o país. Não fazem milagre. Mas a primeira indispensável é novas eleições diretas para presidente da República. Segunda, que nesta eleição direta se acompanhe a eleição de um grupo de parlamentares constituintes para fazer uma constituinte exclusiva para mudar apenas o sistema político e eleitoral. Porque o conservadorismo daqueles que estão aqui, eleitos por uma regra, ele impede mudanças substantivas. Não é por nada que tu abriu o programa falando que há 22 anos se fala que coligação proporcional é um problema, mas ela continua. Na última tentativa, foi uma tentativa muito dramática, porque nós tínhamos um presidente absolutamente autoritário, envolvido com corrupção, que era o caso do Eduardo Cunha. Então ele conduziu ali a mão de ferro e arrebentou com toda a possibilidade de reforma. Ele atropelou os trabalhos da comissão especial. E terminou gerando uma série de distorções ali que não funcionaram. Então eu, obviamente, vou me dedicar, eu estou aqui eleito para representar 130 mil gaúchos, para lutar por um Brasil melhor, por um sistema político melhor. Vou trabalhar na comissão ao lado do Esperidião e dos outros colegas, mas eu percebo que uma mudança estrutural na política brasileira, ela ocorrerá quando nós elegermos uma constituinte exclusiva, e eu explico rapidamente por que exclusiva e por que específica para o sistema político eleitoral, porque nós não queremos zerar a Constituição brasileira, é óbvio, E ela é exclusiva no sentido de que aqueles constituintes que se elegerem vão ter um mandato de 1 ano e terão a obrigatoriedade de não concorrer a nenhum cargo público nos 5 anos subsequentes a esta constituinte. Então eles vão se afastar um pouco da regra imediata que eu voto numa regra para que eu mesmo vá disputar dentro desta regra. Então a chance de que a sociedade brasileira seja mais ouvida numa reforma com esse caráter, ela é muito maior. Deputado Esperidião Amin, o que o Congresso pode fazer para responder às ruas? Porque a minha impressão é que quando as ruas falam em reforma política, os brasileiros estão falando numa reforma política mais moral do que mudanças no sistema eleitoral, porque geralmente o brasileiro comum não entende o que é uma coligação, o que é uma lista aberta, o que é uma lista fechada. Como traduzir o trabalho do parlamentar para o brasileiro e transformar essa ideia de que a política no Brasil está corrupta? Eu não sei se a ciência política se preocupa com o possível, mas na política é indispensável que se pense no possível. Me fascina a ideia da constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Eu não vejo como convocá-la. Não vejo como realizar a eleição direta para presidente da República se não houver renúncia, ou se não houver cassação pelo TSE. E caso haja cassação pelo TSE,
eu sou relator de uma proposta muito oportuna, então, que é a PEC 227, do deputado Miro Teixeira, que prevê que, não só em decorrência de problemas eleitorais, como está no Código Eleitoral, e a Procuradoria considera inconstitucional, mas sempre a eleição será direta quando faltar o presidente e o vice-presidente, exceto nos últimos 6 meses de mandato, porque não dá tempo de realizar uma eleição. Então, eu sou defensor intransigente da eleição direta, sempre. Lembro até que em 83 eu fui o primeiro governador do Brasil, já eleito diretamente, a defender a eleição direta para o sucessor do presidente Figueiredo. Mas em termos do possível moralmente, eu volto a dizer, na questão do financiamento nós já avançamos. Cabe fazer um balanço e aperfeiçoar, retificar, cuidar dessa questão do fundo partidário. Colocar um teto também para a contribuição do próprio indivíduo. O autofinanciamento Sim. tem que ser regrado. Quer dizer, dá para ajustar, mas o principal se conseguiu. O principal se conseguiu, em minha opinião, ou pelo menos o mais expressivo financeiramente. Há destaques a cuidar. Agora, com esse método de forçar um presidencialismo de coalizão por dinheiro, não pode dar certo. E hoje nós temos, não é presidencialismo de coalizão por cargos, é por cargos e outras coisas. É o que está provado. A radiografia mostrou. E nós nem vimos o corpo inteiro da radiografia. Mas é evidente. Não pegou uma sigla só. Não pegou um estado só. Então, a radiografia já mostra. Presidencialismo de coalizão e não por cargos, mas por dinheiro. Então, não dá para, de repente, transformar tudo em virtuosos. Mas para ir ao encontro deste reclamo moral que você mencionou, muito bem mencionado, estes são os passos. No mais, eu acho que a justiça acelerar suas decisões, não pode ficar um caso como esse, momentoso caso do presidente do Senado, em que uma questão contábil, se fosse tratada no imposto de renda, pegaria na malha fina. Você arrecadou quanto? Você ganhou quanto no mês tal, no ano tal? Gastou quanto? A partir dali você está na malha fina. Né? Levar para a decisão do Supremo se aceita ou não aceita a denúncia 9 anos depois, 6 anos para investigar uma questão contábil, denuncia, e 3 anos para decidir sobre a aceitação da denúncia. Quem é que está conspirando contra a moral? É a lentidão, a falta de regras. A falta de regras e de prazos. Eu fico muito triste por relembrar, quando eu falei em prazos para investigar, prazos para denunciar e prazos para julgar, disseram que eu estava querendo beneficiar o infrator. Eu não conheço sistema no mundo em que a falta de prazos e de regras beneficia o infrator. Eu queria conversar sobre... Aliás, a falta de regras e de prazo só beneficia o infrator. A regra, o prazo... E especialmente o infrator com bastante dinheiro. Não, ou com bastante poder. Isso. Com dinheiro ou poder, enfim, empoderado. Ou seja, o que eu posso responder em termos possíveis é isso. Então, se você conseguir segurar o presidencialismo de coalizão por dinheiro, não só, mas também por dinheiro que nós temos, fomentado pela produção de partidos para fazer parte dessa tribo, se você fizer isso, eu acho que já vai ao encontro desse reclamo. O Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta já já, não saia daí. O Expressão Nacional está de volta e hoje nós discutimos a reforma política com o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, o cientista político Creomar de Souza, da Universidade Católica de Brasília, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul,
e Márcio Coimbra, do IBMEC. A minha pergunta, então, é para o Márcio. Nós temos um assunto correlato à reforma política, que é a Operação Lava Jato, que culmina com vários processos na Justiça. Na sua opinião, esses processos podem resultar na depuração do sistema político, como é conhecido hoje? E, se o resultado for esse, a gente sai de uma situação de crise política para que situação? Aline, para a gente falar em depuração do nosso sistema político, por meio da Lava Jato, eu acho que a gente precisa tocar num outro ponto, né, que é o foro privilegiado. O foro privilegiado para crimes comuns, né, para os parlamentares, torna a justiça lenta e a prestação jurisdicional praticamente impossível. Como lembrou o deputado Esperidião Amin aqui, o caso contra o senador Renan Calheiros demora anos simplesmente para ser avaliado, para depois para ser denunciado, ou seja, e o que mais a população gosta quando nós falamos em Lava Jato é a rápida prestação jurisdicional. O juiz Moro investiga, denuncia, julga e, na maioria das vezes, as suas sentenças confirmadas, mais de 90 e tantos % das suas sentenças confirmadas em segunda instância. O que nós vemos é que há uma blindagem dos políticos por intermédio do foro privilegiado, que é um mecanismo que não rima com democracia. É necessário o fim do foro privilegiado para crimes comuns e que ele permaneça simplesmente para as opiniões, votos, ou seja, para o trabalho corriqueiro dos parlamentares em Brasília e nas suas bases. Agora, para crimes comuns é um tapa na cara da população, é um escárnio. Por que os parlamentares têm foro privilegiado e todas as outras pessoas do país não têm? Parlamentares, juízes, enfim. do executivo, 22 mil pessoas. Exato. Isso precisa acabar, né? Então essa lentidão, ela vem justamente por conta do STF. Ela vem justamente por conta desse foro privilegiado. Então, para a Lava Jato produzir resultados, né, ela precisa também o fim do foro privilegiado. Se não tivesse foro privilegiado, com tudo que está acontecendo, que a gente está vendo, eu não sei nem se a gente tinha Congresso funcionando. Tanto eram os números de parlamentares, né, envolvidos, que estariam sob investigação, e a Justiça já teria pedido a suspensão dos seus mandatos, assim como foi feito com o Eduardo Cunha pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que para a gente falar em depuração da Lava Jato, né, no nosso sistema político, nós precisamos ver que a Lava Jato consegue pegar aqueles que não têm mandato. E qual é o maior temor de 2018? O maior temor de 2018 é os políticos envolvidos na Lava Jato não conseguirem reeleição. Porque todos vão, entre aspas, cair nas mãos do Sérgio Moro, ou do Marcelo Bretas, ou de uma infinidade de juízes federais que já estão por aí, porque a Lava Jato produziu filhotes em vários locais. Ou seja, Aline, nós estamos vendo, de um lado, uma política e um jeito de fazer política muito antigo, frente a procuradores e juízes que são de uma geração formados pós-Constituição de 88, que estão pedindo passagem para aplicação da lei. Ou seja, nós vivemos no império dos homens ou nós vivemos no império da lei? Todo mundo gosta de viajar para Miami, todo mundo fala que os Estados Unidos é o máximo, gosta de ir para lá, gosta de ir para outros países, porque tudo funciona. Tudo funciona por quê? Porque existe lei acima dos homens. Eu que passei muito tempo nos Estados Unidos, eu vi vários parlamentares, vários governadores, os últimos 4 governadores de Illinois estão na cadeia. Eu diria que lá existe a aplicação efetiva da lei. E aqui agora, quando a gente fala de lei de abuso de autoridade, a gente está dizendo, aplique-se a lei, mas espera lá, vamos colocar um limite. Não, é a aplicação da lei plena, tanto para o cidadão, para um cidadão que está numa favela, quanto para quem está em Brasília. Ou seja, a lei deve
ser aplicada para todos de forma igual. Então, para os parlamentares, seria apenas para opinião e votos. Eu acho que para a Lava Jato produzir resultado, né, isso precisa acontecer. 2018 vai ser um termômetro muito grande, porque a população vai ter a chance de tirar o foro privilegiado de quem ela quiser e expor essas pessoas à justiça comum. Então eu acho que 2018, com essa revoada que a gente tem de outsiders, com a Lava Jato produzindo resultados, com o desgosto da população das urnas, das ruas, e também com o escárnio de certos políticos aqui em Brasília e de grande parte do establishment em virar as costas para o povo, eu acho que para esses políticos envolvidos em irregularidades, o futuro pode acabar sendo bem sombrio. A mesma pergunta, claro. Eu queria dizer que eu garanto, ou aposto, melhor, eu aposto que antes de 2018 cai o foro privilegiado. Amém. Torcemos. Pode dizer a mim também. Inclusive a apresentadora. Isso eu já disse em 94. Vou passar para o professor Creomar. A mesma pergunta que eu fiz basicamente ao Márcio, qual seria o resultado da Lava Jato, o resultado prático? Olha, eu creio que basicamente um elemento fundamental colocado nas falas anteriores, em específico na fala do Márcio, e que a gente pode destacar aqui nesse momento ele tem um primeiro aspecto, que é o fim do Pacto Político de 1988. Né? A geração política que, de certa maneira, construiu o Brasil que vivemos hoje em termos de estrutura político-partidária, os partidos, as ideologias, em algum sentido isso chegou num ápice de tensão e nós vivemos nesse exato momento uma situação na qual o eixo da política migra dos espaços eleitorais, do executivo, do legislativo e vai para o judiciário. Isso tem uma consequência muito direta, e nisso eu vou concordar com um dos pontos que o Márcio falou, não usando as palavras que ele usou, que foram muito boas, mas dando uma resumida, que é basicamente o quê? Democracia é crença. Democracia, para funcionar, basicamente envolve que o cidadão acredite que sair de casa para depositar o voto em alguém funciona, que dialogar ao invés de se utilizar da barbárie é um elemento válido de soluções de problemas, e, ao final desse processo, que vale mais a pena obedecer à lei que transgredir a lei. E nesse exato momento, nesse processo no qual a gente tem um divórcio claro entre a representação e o cidadão, no qual uma parte significativa daqueles que possuem cargos eleitorais estão optando pelo autismo ao invés do diálogo, o processo tende a se agravar. E aí nós temos outros dois elementos. O primeiro é, quem dessas pessoas de fato vai conseguir ser reeleita? Né? E esse é um vetor. E de outro lado, quais serão as escolhas daí derivadas? O que eu estou querendo dizer é, há um fenômeno global, e isso eu posso dizer porque eu tive a felicidade de, a convite do Departamento de Estado, observar a última eleição americana. E o que eu mais ouvi de uma série de cientistas políticos e representantes, senadores, deputados nos Estados Unidos era: não nos julgue por essa eleição, nós somos muito melhores do que isso. E, em específico, essa descrença na democracia tem afetado a Europa, tem afetado os Estados Unidos e hoje chega no Brasil. O fenômeno dos outsiders, que o Márcio fala já de muito tempo, não é de hoje, é um marcador claro de quê? De uma relação de descrença do indivíduo com o ambiente democrático. E ele prefere votar em alguém que diga, olha, eu não sou político. Não quero ser político. E isso tem um problema muito sério, que é o quê? Se o indivíduo diz que não quer ser político, é porque ele não acredita na política. Se ele não acredita na política, quais são as alternativas na hora de resolver o problema? As alternativas são autoritárias. E é esse aspecto em específico que, em grande medida, esta casa, a casa que está aqui do lado, e uma parte considerável dos representantes eleitos hoje não quer enxergar. Que, à medida que se opta pelo autismo, à medida que se opta por não ouvir as ruas, por não tentar efetivamente entender o problema e gerar respostas ao problema, qualquer tipo de discussão como essa aqui acaba se tornando muito restrita. Ah, vou fazer uma reforma política, mas para privilegiar o quê? Para privilegiar quem? O cidadão comum que nos assiste agora vai pensar, eles vão pensar uma reforma para que eles se deem melhor do que antes. Por quê? Porque está internalizado na percepção do cidadão comum brasileiro a ideia de quê? De que na hora do vamos ver, os políticos vão inventar uma jabuticaba. E o problema do Brasil é que nós sempre optamos pelas jabuticabas. E as jabuticabas vendem que ideia? De justiça feita pela metade, como o Márcio levantou. Né? De lei que resolve metade do problema,
de que a ideia, olha, você deveria declarar aquilo que você comprou quando vem de Miami. Mas é autodeclarado, então você pode pegar o outro caminho dizendo que não tem nada a declarar, fica a sua consciência. E isso vai corroendo e gerando uma espécie de espiral que vai fazendo com que você não acredite no seu serviço de limpeza urbana, seu filho não acredite no guarda de trânsito, o estudante não acredite no professor, o professor não acredite no representante, e o representante, por não acreditar em si mesmo ou não acreditar no sistema, não tem nenhum compromisso. Então, eu creio que ainda não dá para olhar os efeitos de depuração da Lava Jato sobre o sistema político só numa perspectiva otimista, muito ao contrário. Eu creio que há elementos que trazem uma série de alertas e de preocupações que a gente também vai ter que olhar. Agora, juntando Lava Jato com o assunto principal do debate, que é a reforma política. O Congresso Nacional já precisa lidar com uma variável de incerteza eleitoral, que é a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Os parlamentares terão coragem de enfrentar mais outras variáveis que seriam colocadas em prática com a reforma política na próxima eleição? Olha, primeiro eu acho que está muito interessante este bloco, Aline, que a gente está falando, né, de reforma política, isso não é uma coisa abstrata, né? Quer dizer, a política que teremos, ela vai nascer na sociedade que temos. Os políticos não são seres extraterrestres. Os políticos são seres que nascem na sociedade. Por isso, reforçando um pouco da fala do professor Creumar, existe um maniqueísmo que nós temos que ter. Um programa como esse nos permite analisar as coisas com mais profundidade, um maniqueísmo que está fazendo muito mal à sociedade brasileira, que é a ideia de que a política é o problema da sociedade brasileira. A política também é um problema da sociedade brasileira. Mas, por exemplo, só para ilustrar, já que estamos aqui falando em operações, quando eu acompanho a Operação Zelotes, por exemplo, eu vejo que no meio empresarial brasileiro tem muita corrupção, muita falta de ética. E isto tem vasos comunicantes com a política, porque a política é a disputa pelo poder e a política é essencial para decidir tudo nas nossas vidas, né? Tem pessoas, inclusive, que acham que sem política a vida seria melhor. Não há vida sem política, né? Aquele que acha que sem política a vida seria melhor, provavelmente vai viver numa sociedade muito ruim, né? Então nós temos que enfrentar com coragem, sim, a questão da Lava Jato, das Zelotes, da corrupção empresarial, da corrupção na política, da corrupção dentro do serviço público. Serviço público, a maior parte dos concursados que constroem esta grande empresa nacional, que é a Petrobras, é gente muito séria, competente, dedicada ao Brasil. Mas tem um grupo pequeno que se corrompeu dessas pessoas. Bom, eu não vou aqui calcular o tamanho dos grupos, mas um dos problemas que tem no debate hoje, Márcio, Esperidião, Creumar, Aline, todos vocês que estão nos acompanhando, é que há uma espécie de esporte nacional. Vamos falar mal dos políticos. E o que é pior, vamos falar mal dos políticos de forma generalizada. Então, o primeiro erro que a população e a cultura do nosso país pode gerar, isso está acontecendo em outros países, porque não é um problema do Brasil só, os outsiders que foram ditos aqui têm a ver com essa descrença. Então, o cara não separa o joio do trigo. Tem gente que diz, olha, o negócio é o seguinte, o importante é renovar. Bom, mas eu não sei de uma universidade que fique boa se não tiver professores novos entrando e professores que, pela experiência que galgam, temperam essa estrutura, né, chamada universidade, para produzir bom conhecimento, tecnologia, etc. E além disso, renovar exatamente para o quê? Não, qual seria a alternativa? Exatamente. Então, o que eu digo, na política, nós temos que ter temperança na política. Tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. É importante renovar em alguns momentos, é importante manter quadros políticos que têm experiência, acúmulo e demonstram na prática. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, assim, que é o que tem a ver um pouco com essa cultura. É uma brincadeira que eu vou pegar emprestada do meu irmão, Esperidião. O meu irmão, ele sofre bastante por ser irmão de um político, e os políticos são, independente do que fazem, muitas vezes atacados, né? Aí ele disse o seguinte, Creumar, um dia ele disse, eu tenho um sonho, diz ele assim, eu espero que um dia eu ligue o Fantástico, fazer uma propaganda de um programa que é muito ouvido no Brasil, e tenha ali uma matéria, Márcio, de 2 minutos, mostrando a vida de um político honesto e que trabalha adequadamente
pelo bem comum, que é a essência do fazer política. Bom, mas eu disse, até brinquei com ele, acho que tu não vai ver esse programa, porque a hegemonia é a da criminalização. Então, o que acontece com isso? Aqueles que de fato mereceriam ser criminalizados ficam mal criminalizados, porque ficam a misturança de criminalizações, e aqueles que deveriam estar fora da criminalização, alguns inclusive que estão fora da política, gente, por exemplo, que teria grande vocação para entrar na política e passa a ver a política como uma atividade suja, inadequada, corrompida, de quem quer levar vantagem, e com isso nós perdemos muitas vocações. Eu espero que a Lava Jato, a Zelotes e qualquer outra investigação sobre corrupção e outros problemas, que ela seja sempre superada por uma grande arma que nós temos, que é a democracia. Nós precisamos de mais democracia. E isso eu peço para as pessoas. A gente vai corrigindo estas coisas com mais democracia. Mesmo que alguém ache, olha, errei quando votei lá, acertei quando votei aqui, mas eu quero sempre pedir isso para as pessoas. Acreditem no poder do seu voto. Se dediquem a escolher, a participar, a criticar, a atuar, né? E eu acho que nós vamos sair melhores da Lava Jato e de outras investigações. Eu espero que a gente saia rapidamente para uma nova eleição presidencial e eu digo, o Esperidião aí agora eu vou fazer aqui uma conversa com o meu colega, diz assim, é possível uma constituinte? O possível, Esperidião, ao longo da história, na minha visão, ele tem a ver com as circunstâncias. Tinha gente que não acreditava que seria possível ter eleição direta quando se teve a primeira depois da ditadura, mas ela saiu. E eu acredito que é possível ter uma constituinte se as pessoas perceberem que o país está ficando ingovernável, qualquer que seja o governo, por N variáveis, não só por isso, mas também por um sistema político. Deputado, ao deputado Esperidião Amin, sobre a Constituinte. O senhor disse anteriormente que não acredita, o que acha linda a ideia de uma Constituinte, mas que na prática não funcionaria. Como que o Congresso votaria uma reforma política no âmbito da Lava Jato, sendo que criaria mais uma variável de incerteza eleitoral? Dentro do possível, como está proposto na PEC que veio do Senado, para entrar em vigor um pouco mais tarde. O fim a cláusula de desempenho só vale para 2020, não vale para 2018. Idem. Aliás, a cláusula de desempenho vale mesmo daqui a 3 eleições, porque são progressivos os percentuais propostos. E a proibição da coligação nas proporcionais só para 2020. É uma forma. Porque uma coisa que o Giordano Bruno nos ensinou é que, dizem que ele disse, né, caminhando para a fogueira, eu fui um tolo por acreditar que as pessoas que estão no poder vão votar, vão aceitar mudanças nas regras que lhes permitiram chegar lá. Quer dizer, essa dúvida sempre vai existir. Não fui eu quem a trouxe para cá. Eu acho que criar essa constituinte é um desafio e eu não vislumbro circunstâncias que permitam isso. Se tiver força para criar uma constituinte, não vai ser só para a reforma política. Vai ser para outras coisas. Não vejo como conseguir força para isso só. O povo não vai querer que seja só para isso. Se chegarmos ao limiar de uma constituinte, não vai ser só para a reforma política. E o segundo aspecto que eu queria focalizar, eu fiquei muito impressionado por um livro que eu terminei de ler há poucos dias, O ódio à democracia, é de um marxista francês. Vou fazer propaganda, Jacques Rancière. E isso foi corroborado, porque quando eu estava terminando de ler esse livro, houve a cena do Obama em Atenas, depois da eleição já dos Estados Unidos, em que ele disse, em Atenas, berço da democracia. Não foi por acaso que ele disse lá. Ele disse o seguinte, a democracia tem grandes dificuldades para funcionar quando o contraditório, quando os antagonismos são muito radicalizados. E é o que nós estamos, é a isto que nós estamos assistindo, intolerância, dificuldade de escutar a razão do outro. Esse exercício aqui foi muito bom, né? Com exceção das minhas pequenas interrupções. Eu acho que realmente o foro privilegiado não é o as de cabeceira da questão. Eu acho que é mais fácil remover o foro privilegiado do que outras coisas.
Então nós temos que, de alguma forma, procurar denominadores comuns, já que é impossível estarmos de acordo com 10, 12, 14 itens. Todos os nossos esforços de reforma política dos últimos 22 anos esbarraram nisso. Nós queríamos resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E não conseguimos votar praticamente nenhum. E não adianta botar culpa nesse ou naquele, porque o atual presidente da Câmara também foi relator de uma mini-reforma política que deixou muito a desejar. A culpa é dele? Não, a culpa foi das circunstâncias, de nós mesmos, de todos nós. Então, eu defendo poucos pontos para mudar, não abrir mão do meu sonho de ver o distrito eleitoral funcionar no Brasil, mas não vejo nenhuma circunstância para isso, e isto não responde ao principal reclamo: você não me representa. Você não me representa porque eu votei em ti. O brasileiro vota, 85% do voto brasileiro é pessoal. Se ele esquece o nome de quem votou, é outro problema. 15% dos brasileiros votam em partido. Eu tinha até outra percentagem, 90% Mas, é então, pessoal. melhor ainda, você reforça. Então, como é que você vem falar em lista fechada ou lista aberta? Ele tem repulsa por isso. Porque o partido vai esconder, né? É capaz de pegar o voto dele no bom, no popular, para eleger a pessoa que ele não quer eleger. Como a coligação também pode fazer. Então, eu acho que as coisas que eu estou defendendo me parecem ir ao encontro disso. O você me representa, menos, quem sou eu para dizer, vou acabar, menos influência do poder econômico, menos possibilidade de a eleição ser comprada, com estes aperfeiçoamentos que eu mencionei. Se a gente disser, olha, temos que aperfeiçoar, nós não vamos recuar de onde chegamos, mas vamos aperfeiçoar. Eu acho que o aperfeiçoamento da questão financeira, a redução do número de partidos sem proibir que se crie. Ninguém está proibindo que crie, está proibindo o funcionamento, que é irrigado por fundo partidário, seja maior ou menor. Eu acho que isso iria ao encontro desse reclamo evidente que está aí. Você não me representa. E é isso que choca. Associado ao ódio à democracia. As espertezas dos distritos eleitorais também. Na Inglaterra, que você mencionou, há distritos eleitorais que foram ficando minúsculos por evasão da população e por erosão marinha. Desmanche do território do distrito. Sempre vai haver alguma forma de macular o princípio. Esses são os reclamos que eu acho que nós podemos atender. Tá bom. Estamos quase no finalzinho do programa, então vou pedir uma palavrinha dos dois cientistas políticos. Dentre as 4 medidas que mencionamos aqui, financiamento, a questão do sistema eleitoral, a questão das coligações e cláusula de barreira. Qual o voto de vocês? Por favor, Cromar. Professor, vamos os dois cientistas em deputados agora, vamos votar no parlamento aqui. Bom, eu creio que dentre todas as questões postas, aquela que tem resultado mais imediato é o fim das coligações. É o resultado mais visível porque ela tem um efeito didático sobre o eleitor. Né? Porque, efetivamente, democracia que funciona bem ou na qual trocar o pneu com o carro em movimento seja mais fácil, é aquela na qual o eleitor sabe onde está a chave de roda e para que lado ele gira a porca. Então, se a gente conseguisse tirar a coligação, isso já resolveria muitos problemas. Márcio? Concordo com o Cromar e também, mas eu acho que a gente precisa enxergar uma outra coisa. E, de novo, falar que o Brasil está vivendo uma situação de crise de representação, uma espécie até de crise institucional, como falou aqui o deputado Fontana. E eu acho que os parlamentares precisam ver com muita atenção quais as medidas e até onde é o suficiente fazer essas medidas, né, para que elas não sejam muito poucas e que a população não reaja de forma violenta. Porque a população quer mudança profunda. Se os parlamentares não entregarem as mudanças até 2018,
o eleitorado vai entregar mudança para os parlamentares, tirando eles daqui. Foi o que a gente viu nas eleições municipais e é o que pode acontecer em 2018. Então, os parlamentares têm que enxergar até onde eles podem fazer suas reformas, qual é o mínimo, qual é a agenda mínima com a qual eles podem trabalhar. E com certeza passa pelo fim das coligações proporcionais, mas eu acho que é uma agenda que precisa ainda avançar um pouco mais. Muito obrigada. Com o fim do foro privilegiado, deputada. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Creomar. Muito obrigada, deputado Henrique, deputado Esperidião Amin. O Expressão Nacional termina aqui. Se você quiser rever este programa, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. A gente se vê no próximo programa. Tchau!